Boa noite, tudo bom? Estamos aqui de volta no canal Todo Tempo e dessa vez a gente vem com uma novidade aí de pregar, de falar dos Salmos. É muito importante para o cristão e para todo que busca Cristo também conhecer os Salmos. Os Salmos, depois a gente conta a história direitinho, mas hoje eu vou falar aqui do Salmo 4. Confiança em Deus na angústia. Salmo de Davi. Responde-me quando clamo, ó Deus de minha justiça. Na angústia, tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Tremam de medo e não pequem. Consultem o travesseiro, o coração e sosseguem. Ofereçam sacrifício de justiça e confiem no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. A confiança em Deus ela está muito ligada também ao que a gente pensa da gente mesmo. Então é muito importante para a gente, para todos nós, que nós saibamos colocar Deus em primeiro lugar. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas são acrescentadas, porque as coisas ficam na ordem que é a ordem correta. A ordem correta no sentido de que é a ordem que flui naturalmente, é a ordem que nos dá paz, uma paz que esse mundo não consegue dar, e é uma ordem que nos faz sentir tendo propósito, tendo lugar nesse mundo, tendo voz, tendo fala. Então, nesse salmo exclusivamente, ou inclusivamente, neste salmo, a gente está falando aqui do justo, da pessoa que pode clamar a Deus, onde ela clama por justiça, e o Senhor dá o alívio a essa pessoa. E o Senhor tem a misericórdia. Ou seja, não é pelo merecimento, não é pelo que a gente merece ou deixa de merecer, mas é pela graça que o Senhor nos dá. E Ele sendo dono, Ele dá a quem Ele quer, quando Ele quer. Mas a gente faz parte desse grupo no momento em que a gente abre mão de colocar outras coisas no lugar de Deus. Deus fica em cima e em primeiro. As outras coisas vêm depois. E aí, quando a gente quer conhecer mais de Deus, a gente vai no nosso secreto, a gente fala, a gente coloca para fora nossas angústias, mas a gente abre um espaço que não é mais a gente que decide, a gente que toma as decisões e que tem que ir fazer como a gente pensa que tem que ser. Nessa hora a gente abre um espaço para deixar Deus tomar conta. Tenha certeza que às vezes
É rápido e às vezes demora bastante, mas quando vem a resposta, você não tem dúvida. A resposta de Deus ela é uma certeza absoluta dentro de você mesmo. Então aqui, né, a gente está falando da confiança quando a pessoa está em angústia. Uma das coisas bonitas dos Salmos de Davi é que ele está em momento de sofrimento, um momento de dificuldade, e nesse momento ele pega, olha, pede a Deus, mas ele não duvida de Deus. Ele não duvida do Deus que ele tem. E ele sabe que ele vai ser atendido. E nesse momento aqui que ele fala, né? Deus da minha justiça, na angústia tu me deste alívio. Ele sabe que nas vezes passadas isso já aconteceu. Então, se você ainda não experimentou esse alívio que Deus pode te dar, busque, porque é só Ele que pode dar. Não tem outra coisa que no mundo que possa dar esse alívio que Deus dá. Não estou aqui excluindo as coisas do mundo, medicamentos, terapia, nada disso. Mas o alívio que Deus pode dar é um alívio diferente. Então, nesse momento aqui, quando a gente se dobra e acredita que não é só a gente que tem o poder de tudo, é a hora que Deus trabalha em nós. É na nossa fraqueza que Ele mais trabalha. Porque é a hora que a gente abre mão da gente ser o responsável, da gente ser o culpado, da gente ser isso, da gente ser aquilo, e a gente deixa Deus em primeiro lugar. É isso que vai dar fé. É isso que vai te dar o auxílio. Ninguém é merecedor da graça de Deus. Nada que nós podemos fazer, como a gente já disse algumas vezes aqui no canal. Então, é simplesmente pela graça e o amor que Ele nos dá. E a gente pode devolver isso dando perdão, abrindo nosso coração para as dificuldades que a gente tem, auxiliando o irmão que precisa de auxílio e a gente pode ajudar. É nessas horas que a gente pode realmente compartilhar da graça que a gente recebe. Se a gente teve alívio, a gente pode dar alívio também nas nossas limitações humanas, mas a gente pode. E o que a gente pode fazer, a gente quer fazer, porque a gente recebeu isso também. E isso é muito importante, porque muitas vezes a primeira vez que a pessoa vai olhar para Deus ou para Cristo vai ser através de um irmão que acredita em Deus. Então, na hora que a gente que recebeu Cristo, que busca Ele, compartilha aqui do Novo Testamento, da Boa Nova, e aprende aqui com os passos dele, a gente pode também repetir esse amor que foi dado para nós, para os nossos irmãos, no que a gente puder, como a gente é. Deus, quando transforma a pessoa, ela não muda a personalidade boa dela. Ela só passa a falar de uma coisa que é verdade. Ela sai da escuridão para ir para a luz, e nessa luz ela começa a falar da verdade que ela vive. Porque isso aqui é um testemunho de cada pessoa que vivenciou. E nós temos nossos testemunhos. E os nossos testemunhos, eles podem ser compartilhados. E quando a gente compartilha nosso testemunho, a gente pode ajudar na fé de outros. Então esse salmo ele é muito importante para que a gente entenda que Deus, no momento em que você se entregou a Ele, os seus pecados foram lavados através de Cristo, que você aceitou Cristo como seu Salvador, você agora faz parte da família de Deus. Você está nascido na família de Deus. E esse Deus,
Ele é um Deus misericordioso, porque Ele ouve você na sua angústia. E aqui Davi chama a atenção para uma coisa: filho dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Se a gente olhar por essa parte, vaidade e mentira, o que traz para a gente? Esse alimento, a vaidade e o alimento da mentira, o que ele fortalece na nossa vida? Ele fortalece ou ele enfraquece? Né? Então, toda vez que a gente tem uma vaidade, essa vaidade está limitando a gente de alguma coisa. Assim como a mentira. A gente está mentindo sobre uma coisa, a gente está deixando de ter a verdade dessa coisa. Do caminho, da vida. Mas Deus sabe distinguir. Ele sabe distinguir o coração. E o coração que é piedoso, que é misericordioso e que tem Deus dentro de si, não é mais ele que toma conta. E aí nesse momento ele fala: tremam de medo e não pequem, porque o Deus de todo poder, imagina, você já viu como é a força de um mar ou das forças da natureza? Imagina sobrenatural de quem criou tudo que está aqui. E nesse momento você passa a aceitar ser filho dessa força que criou tudo. Então, você descansa em paz. Você dorme no barco na tempestade, porque Ele está contigo. Na sua angústia, busque a Deus. Aqui na Bíblia tem muitos relatos de testemunhos e de dificuldades superadas pelo favor de Deus a nós. E eu instigo você a ler o Salmo 4, no momento que você precisa de confiança. No final aqui do Salmo ele coloca: mas a alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Porque a gente já não precisa de bens para nos dar alegria, a gente não precisa de um monte de coisa que o mundo diz que você precisa para ter alegria. E a gente não está nem falando de felicidade, de alegria, né? De pular quando você está alegre, numa festa alegre com um momento. Então nessa hora aqui, a alegria me puseste no coração, mais alegria. Deus é assim. Quando a gente planta uma semente, nasce uma árvore que dá muitos frutos. E nesses muitos frutos também vem muitas outras sementes. Deus, ele é abundante. Quando ele entra na sua vida, ele é abundante. Então você vai permitindo ele entrar na sua vida. E para você permitir ele entrar na sua vida, você tem que permitir ele ser o primeiro. Aí você abre mão da sua vaidade, abre mão das suas mentiras e passa a viver conforme as verdades de Deus. E nesse momento de abrir mão, você passa a viver. Você não é uma outra pessoa, é uma pessoa transformada. Entende? E nesse momento que você já vira uma pessoa transformada, porque você tem Deus com você, você pode dizer: em paz me deito e logo pego no sono. Porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. E com essa frase eu vou fechar aqui e convidar vocês a ler esse salmo, a interiorizar ele, trazer ele para dentro de você, em cada estrofe dele, para que você não tema mais as pessoas à volta falando, ou a circunstância, e passe a entender que você tem um Deus e que esse Deus, ele é todo poderoso. E você assim repousa. É isso por hoje. Um beijo grande e continue no canal.